Fala galera do Los Borrachos, estamos aqui para o pré-jogo entre São Paulo e Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil. São Paulo que vai iniciar agora uma série de semifinais, são 4 partidas aí nos meios de semana, semifinais aí de campeonatos, das Copas que o São Paulo está decidindo. São Paulo está a 4 jogos do título inédito. Próximo, são 2 vitórias, 2 empates, ou 2 vitórias e 2 derrotas, desde que o saldo de gols favoreça o São Paulo. Mas ao mesmo tempo que está muito próximo, também está a uma distância grande. Afinal de contas, pela frente, o São Paulo tem o maior orçamento do futebol brasileiro. E o maior orçamento, sempre que bem administrado, bem gerido, também resulta no time mais competitivo do futebol brasileiro e talvez até da América do Sul. Estou aqui com o Fabião Camisa Pesada para nós falarmos um pouquinho dessa partida, Fabião. Uma hora ia acontecer isso, né, Fabião? Quem quer disputar título, quem quer subir na tabela, disputar competições importantes, uma hora vai bater de frente com as equipes que estão à frente do São Paulo no quesito orçamento, montagem de elenco. E agora chegou a hora do São Paulo medir forças com o Flamengo, né, Fabião? Marcos, chegou a grande hora, né? Quando se aproxima o final das competições. Obviamente, a não ser quando acontece zebras, né, durante o caminho, apesar dessa Copa do Brasil ter algumas zebras, né, os times do Rio Grande do Sul saíram cedo, né, e o São Paulo, né, confesso assim que está num lugar onde eu não esperaria não, né, não esperaria o São Paulo estar nesse lugar, mas o São Paulo está lá e o futebol ele é um esporte em que coisas diferentes podem acontecer. Você deu o maior exemplo aí da questão do Flamengo, mas o futebol é dentro do campo e a gente hoje, nós São Paulinos, nós temos que se fixar, ter a força na nossa camisa, né? Na nossa camisa para a gente poder fazer um jogo perfeito. Contra o Flamengo nós precisamos fazer um jogo perfeito, né? O Flamengo que há 2 anos atrás era um freguesão de São Paulo. O Flamengo nos últimos 5 jogos fez 2 goleadas e 2 jogos de vitória. Então o São Paulo precisa fazer o jogo perfeito, Marcos. Se ele não fizer o jogo perfeito, se ele tiver erros, se ele tiver escolhas erradas, nós vamos pagar o preço. Vão ter problemas graves, né? E aliás, olhando assim o time do Flamengo, fazendo um estudo para a gente poder falar aqui, o que me surpreendeu, porque você fala hoje do Flamengo, você vê o ataque deles, que é muito forte, né? Você tem um meia de criação genial, que é o Arrascaeta, tem o Everton Ribeiro que ajuda e tem 2 atacantes fazedor de gols, além dos laterais que chegam. Mas o que mais me chamou a atenção é que se a gente for olhar para trás dos últimos jogos, teve esse último jogo que eles tomaram um gol, mas eles não tomaram gol nos 2 jogos com o Atlético Paranaense, não tomaram gol nos 2 jogos contra o Corinthians e pelo Brasileiro não tomaram gol contra nós e nem contra o Atlético Paranaense. Ou seja, o último gol fora esse foi justamente no Brasileiro contra o Atlético Goianiense e foi uma vitória de 4-1. Ou seja, a defesa deles também é muito difícil de ser vazada, né? E é claro que essa defesa deles vai focar em quem? Vai focar em Calleri e Luciano. Então o São Paulo tem que surpreender, tem que fazer algo diferente. E esse algo diferente tem que vir do meio campo, onde é um problema para o São Paulo. Você enxerga dessa maneira também? Você vê alguma solução nesse meio campo para esse jogo? Olha, Marlos, eu acho assim, a mesma desconfiança que você tem do meio campo, eu também tenho. Então, Marlos, se eu fosse o Rogério Ceni eu faria? Eu trabalharia as bolas paradas, porque eu acho que a bola parada você pode surpreender muito mais do que uma jogada pelo meio campo. Vou te dizer exatamente pela ausência de caras como o São Paulo não tem jogadores como o Arrascaeta. Então, de repente, numa jogada ensaiada de um escanteio, numa jogada de lateral, mesmo de lateral, ou de uma própria jogada de uma falta em que se cruza na área, uma jogada, de repente você pode surpreender. E essa questão do Flamengo ter essa defesa boa, Marcos, é muito mais da questão do medo que os adversários, exatamente, ele praticamente domina, e é como você falou num outro vídeo, eles empurram o adversário para trás. Então o adversário, você pode reparar que o adversário ataca muito menos. Esse último jogo entre Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras atacou bem o Flamengo, achei até que o Palmeiras jogou melhor, na minha concepção jogou melhor que o Flamengo, atacou mais, apertou mais, e eles tiveram bastante dificuldade.
Mas é aquilo, né? Ali são dois elencos mais ou menos cascudo do mesmo tamanho. Eu acho que não só nas jogadas ensaiadas, mas eu acho que o São Paulo tem que focar em finalizar. O São Paulo às vezes ele peca de querer fazer uma jogada mais para dentro da área. O São Paulo vai ter que finalizar da onde tiver. Se receber a entrada de área, né, intermediária, tiver possibilidade. Quantas vezes nós reclamamos, né, assistindo o jogo, o jogador recebe livre entrada da área e prefere um passe. Não vai ter essa possibilidade. Vamos ter que buscar finalizações. Fábio, hoje no futebol brasileiro, quem que você diz que são times que podem vencer o Flamengo, olhando hoje no futebol brasileiro? Olha, Marlos, é assim, é aquilo que eu disse para você, Marlos, no futebol brasileiro, no futebol em geral, se você for pegar elenco e você for trabalhar só a questão do elenco, falar só a questão de elenco, você vai achar o Palmeiras e você vai achar o Atlético Mineiro. Mas você vê a fase que o Atlético Mineiro está. O Fluminense, por ser um clássico, também pode ser um dos que pode derrubar? Também, porque até porque o Flamengo tem historicamente grandes dificuldades com o Fluminense, historicamente também falando. E o Flamengo já perdeu um campeonato carioca esse ano para o Fluminense. Então também seria esse time aí. Eu acho que o São Paulo se encaixa no que nesse critério? Aí é onde está, né? Aí é o que eu digo para você. Aquilo que nós temos a questão o São Paulo, por exemplo, ele, por incrível que pareça, nós não gostamos do desempenho e tal, tudo. Esse ano ele tem se tornado um time cascudo. Eu estava vendo hoje uma referência. O São Paulo disputou 11 mata-matas, ou 11 ou 12 mata-matas esse ano, e ele só perdeu um. Ele perdeu o Palmeiras, que foi a final do Paulista. Inclusive no Morumbi é 100%, né? Inclusive no Morumbi ele tem 9 vitórias. Então, são essas particularidades. E é aquilo, amanhã o torcedor do São Paulo, o torcedor ele não entra em campo, mas o torcedor vai ter grande presença e vai ter que fazer a diferença para poder ajudar o clube. Essa é a grande realidade. É por isso que eu falo, o legal do futebol é que um time mais fraco, um time teoricamente, tecnicamente mais fraco, pode surpreender um time numa noite ruim, que 2, 3 caras, uma expulsão. Então a gente está se baseando nisso, naquele negócio, no clube da fé. Mais do que nunca a moeda vai ter que cair de pé. Vai ter que cair de pé, no imponderável, entendeu? É mais ou menos isso. Só para antes de dar continuidade ao que você falou, só para concluir o porquê que eu fiz essa pergunta. Hoje eu fiquei pensando justamente nisso, nos times que podem derrotar. E o São Paulo me colocou na seguinte dúvida. O São Paulo é o time que pode sim, se jogar certo, bem montado, né? Ele pode sim ser um dos que derrotam o Flamengo. Ao mesmo tempo, ele pode ser o time que é goleado pelo Flamengo. Não faz sentido? E aí qual que é a lógica de você achar que o time que pode vencer também pode ser goleado? Porque o São Paulo ele vive esses problemas de montagem de time, substituições, né? Jogadores disponíveis ou não. Então, esses problemas aí que diferenciam o São Paulo que pode vencer de um São Paulo que pode ser goleado. Fábio, você falou da surpresa, talvez o fator surpresa, o São Paulo não ser o favorito, talvez seja a grande arma do São Paulo, não é? Porque contra o Palmeiras já estava 2-0 o jogo e nós tínhamos perdido a final numa goleada. Então acho que eles pensaram, vai no mesmo caminho. E foi ali que nós crescemos na partida. De repente essa soberba do favoritismo pode favorecer o São Paulo, não concorda? Sim, principalmente no segundo jogo. Por isso que eu acho que o primeiro jogo no Morumbi, se o São Paulo conseguir ir para o Rio de Janeiro vivo, né? Vivo, que eu digo vivo é o quê? Talvez até um empate, entendeu? É lógico que mesmo com qualquer resultado, é aquilo que você falou. Independente do resultado do primeiro jogo, os caras continuam sendo... a não ser que for uma catástrofe, assim, mas eles continuam sendo favoritos para o confronto. Mas assim, como tu falou, eu acho que o excesso de favoritismo pode atrapalhar. E isso exatamente entre aquilo que eu estou dizendo. Mais um imponderável a tentar achar que a moeda caia de pé, que o clube da fé, para a gente poder eliminar o Flamengo, e seria, com todo respeito, seria épico, seria histórico, ficaria para a história. Ficaria para a história. Aí eu vou dizer para você, nós já eliminamos o Palmeiras, que é um dos melhores elencos, que eliminar o Flamengo indo para a final seria, né, se uma provável conquista vier, seria um título, né, épico, exatamente. De história. Vamos para o palpite do jogo aqui, Fabião, nós já estamos chegando no final do vídeo, seu placar para essa partida. Olha, Marlos, eu sempre tenho aquele meu placar básico, né, de 1-1, é lógico que a gente sempre torce para que o São Paulo vença,
Mas eu tô achando que esse jogo aí, cara, a gente realmente vai ser 1-1 esse jogo aí, Marcos. Eu acho que vai ser no empate. Eu vou que o São Paulo vai manter a sua invencibilidade nos mata-mata, no mando de campo dentro de casa. O São Paulo vai vencer por 2-1 esse jogo. Tô confiante, acho que o São Paulo consegue sim. Agora a vaga é bem difícil, porque mesmo com o placar apertado lá no Rio de Janeiro vai ser mais complicado. Mas isso que você falou a respeito até dessa vitória é bom para lavar a própria alma, porque você veja, jogar a responsabilidade, porque o bom dessa Copa do Brasil é que a gente tem que sair do Morumbi vivo. Daqui 30 dias a gente não sabe o que vai acontecer, daqui 20 dias. Pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Você pode ter lesões, Exato. Você pode ter excesso. Eles também estão em semifinal de Libertadores. A prioridade deles pode passar a ser outra, entendeu? Vai vir de 2 jogos de desgaste, então Enfim, muita coisa pode mudar. Beleza, pessoal? Se inscreve no canal, deixa seu joinha aí, participa nos comentários, compartilha e nos vemos amanhã no pós-jogo. Um abraço, até mais!